Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Pense duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano. Eu quero ouvir você. Já chorei mares e rios, mares e rios, mas não afogo não. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim de conta de mim. Deixa minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim de conta de mim. Joga a mão lá em cima e vai. Já não me importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não, porque a vida é louca, mano. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém, não me limite que eu quero ir além, porque a vida é louca, mano. Canta pra mim. Pelo caminho já chorei mares e rios, mares e rios, mas não afogo não. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim. Dona de mim, deixo a minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim. Dona de mim. Joga a mão acima. Olá, boa noite, galerinha do segundo EJA. Hoje a nossa revisão é de matemática sobre o assunto de matrizes, e aí a gente vai aprender um pouco sobre algo que é super bacana na matemática, não é difícil, mas é preciso atenção, compreender bem a questão, porque matemática não é só números, matemática também é compreensão, tá bom? E aí a gente vai entender o seguinte: no slide, vocês vão compreender melhor, de forma bem mais aberta. Nesse momento só se encontra a professora, mas eu desejo que depois vocês possam assistir essa videoaula feita com muito carinho para vocês. A gente inicia matrizes com a adição e subtração de matrizes, tá certo? Compreendendo algumas coisas básicas, essenciais, mas que já vai fazer muita diferença lá no concurso, lá numa avaliação, e principalmente para vocês que vão passar por uma avaliação diagnóstica, para a gente saber como é que a gente está, mesmo diante dessa pandemia, tá bom? Com relação aos conhecimentos. Pronto, vamos lá, gente, ó. Nossa aulinha hoje começando. E aí, se liga que é hora da revisão, então todo mundo se ligando, prestando atenção, que é muito importante. Você sabe o que são matrizes em matemática? E aí? Essa é uma perguntinha que a gente se faz e que muitas vezes a gente não tem resposta para ela, né? Então, matrizes em matemática é nada mais, gente, do que uma tabela organizada em linhas e colunas no formato M versus N, ou seja, pode ser qualquer letra do alfabeto, tá bom? A vezes B, enfim, o importante é eu saber que esse A, ele vai representar as minhas linhas e o B irá representar as minhas colunas, onde M representa o número de linhas, como eu acabei de colocar para vocês, isso na horizontal, e N seria o nosso número de colunas na vertical. A função das matrizes é relacionar dados numéricos
Por isso, o conceito de matriz não é só importante na matemática, mas também em outras áreas, já que matrizes têm diversas aplicações, né? Então, a gente não vai trabalhar matriz só em matemática, como às vezes o aluno ele pode perguntar assim, Adriana, para que eu estou estudando matrizes se eu quero ser um engenheiro, se eu quero ser um médico? Gente, a matemática, ela está presente no nosso dia a dia, ela está em tudo que a gente observar, que a gente olhar, tá bom? Então, vamos lá. Na representação de uma matriz, os números reais geralmente são elementos inseridos entre colchetes, parênteses ou barras. Ou seja, nós vamos poder ter as nossas matrizes. Então, gente, como eu estava dizendo a vocês, nós vamos poder encontrar nossas matrizes, né? Dentro tanto de colchetes, parênteses ou barras, tá bom? E aí um exemplo bem rapidinho, só para vocês já irem compreendendo o que seria a matriz, tá bom? Onde eu tenho um bolo de chocolate, questão da quantidade, né? Referente à venda. No mês de janeiro, no mês de fevereiro, bolo de morango, nos referidos meses também. E aí a representação dela através da matriz, onde eu tenho uma matriz 2 por 2, que significa 2 linhas e 2 colunas, tá bom? Gente, ó, alguns detalhes bacanas que não podemos esquecer dentro de uma matriz quando a gente está estudando, né? Referente à sua organização. A matriz, ela vai ser representada por A e J. O que significa esse A? O A seria o número, né? O valor. Esse I é nada mais do que a linha, esse A onde o número se encontra, e J, a coluna, o qual o mesmo faz parte, tá bom? Fica a dica para a gente não esquecer disso. As matrizes, elas se organizam, ou seja, os elementos de maneira lógica para facilitar. Então, veja só, gente, nós vamos ter os tipos de matrizes, né? São as matrizes especiais ou então as principais, as mais utilizadas nas situações problemas dentro de matemática, que é a matriz linha, ou seja, só na horizontal, a matriz coluna na vertical, a matriz nula, que ela será igual a zero, né? Os elementos serão iguais a zero, e a matriz quadrada, que eu tenho aí no formato do meu quadrado. Por que que ela é quadrada? Porque eu vou ter a mesma quantidade de linhas, será a mesma quantidade de coluna, tá bom? A adição e subtração de matrizes, vamos resolver. Veja só, gente, a adição e subtração de matrizes, ela é bem simples da gente compreender. Para que eu possa realizar uma adição ou uma subtração de matrizes, eu terei que ter a mesma quantidade de colunas e linhas, ou seja, se eu tiver 4 linhas, eu terei 4 colunas, né? E aí ele vai me dizer o seguinte, ó, vejam aí no exemplo abaixo de forma bem bacana, aonde nós conseguimos ter uma adição de matrizes A mais B. Mas para que vocês vejam melhor, a professora deixou de maneira separadinha, assim, bem bacana. Adrianinha, como foi que aconteceu essa soma? Veja que eu vou pegando cada linha, né? E vou somando com a coluna. Então, na matriz A, eu tenho 1 e 2, que é a primeira linha. Então, eu vou fazer 1 mais 1 da primeira coluna de B, né? 2 da primeira linha mais 2 da segunda coluna de B. Então, no esquema, vocês percebem que é super bacana. A gente vai pegar linha com coluna. 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4, 5 mais 5, 6 mais 6. E aí, no final, vai resultar na minha terceira matriz, né? Que é a soma de A mais B. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Formei a minha primeira linha. 3 mais 3, 6. 4 mais 4, 8. Formei a minha segunda linha.
5 mais 5, 10, 6 mais 6, 12. Agora, eu formei a minha terceira linha e minhas duas colunas. Compreendido? Na subtração, vai mudar alguma coisa, Adrianinha? O que vai mudar é porque apenas você vai subtrair, tá bom? Os elementos, levando em consideração também a questão de sinais. Aquela velha e boa regrinha de comparar mais com mais, menos com menos, tá bom? Se os dois números são negativos, soma e repete o sinal. Se os dois números possuem sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior, tá bom? Isso vale para a adição e vale para a subtração. Na subtração, eu vou ter a mesma coisa, gente, tá bom? Vejam aí no esquema que não muda muito, né? Eu vou ter linha e coluna. E aí eu vou ter o primeiro número da minha primeira linha, que é 1, menos o primeiro número da minha primeira coluna de B, que é 2, tá bom? Ou se vocês ainda quiserem, né, aqueles para entenderem de forma talvez melhor, eu estou fazendo aí linha com linha. Como assim? 1 menos 2, 2 menos 1, ou seja, linha com linha, linha com linha. Ou se não, na hora deu um branco e esqueceu, lembra do que a professora falou primeiro. Linha com coluna, 1 menos 2, que seria o meu primeiro número da minha primeira coluna de B, tá bom? Vamos praticar aí um pouquinho, e aí eu deixo essa questão para que vocês possam fazer ela bem bacana. Eu quero que vocês façam a soma entre as matrizes A e B, para que a gente possa ter uma matriz C. Depois que vocês fizerem a adição, eu quero que vocês realizem também a subtração de A e B, encontrando uma matriz C resultante da subtração, tá bom? E aí, no final, como infelizmente me deixaram hoje sozinha, ninguém vai ganhar o sonho de valsa, tá bom? É uma curiosidade, um probleminha aí de matemática bem bacana, só para a gente dar aquela refrescada, aonde eu tenho um número inteiro e eu tenho um número acompanhado de uma variável, né? Uma operaçãozinha aí bem rapidinha. 14 menos 2x é igual a 6. E aí, qual é o valor de x? Gente, de 14 eu posso tirar 2x? Não, porque 14 é número inteiro, 2x é um número acompanhado de variável. Então, eu tenho uma outra classe aí da nossa matemática. Então, eu vou pegar número inteiro, colocar junto do número inteiro. Esse 14 que está positivo vai para junto do 6 negativo, né? E aí eu fico com menos 2x é igual a 14 negativo mais 6. Então, eu vou ter 2x é igual a 8 negativo. Individualizo o x e aí faço a divisão bem bacana de 8 negativo por 2 negativo. No final, eu vou ter como resultado 4 positivo. Por quê? 8 dividido para 2, 4. Menos com menos, na comparação dos sinais dentro da divisão, mais. Tá bom? Valeu! Gente, essa foi a nossa revisão de matemática referente a matrizes. Não se preocupem, a gente vai aprender um pouco mais. A professora vai estar disponibilizando a videoaula para vocês, também um slide para compreender mais um pouquinho e algumas questões de revisão para a gente ficar craque. Que Deus abençoe a cada um que se encontra em casa, muita paz, muita saúde. Não deixem de assistir, espero na próxima não me encontrar sozinha, tá bom? Valeu, um abraço carinhoso e uma excelente noite.